Imaginar o mundo no tempo de Jesus é muito mais do que recriar um cenário histórico. É mergulhar na complexa tapeçaria política, social, religiosa e cultural que formou o palco da maior história de todos os tempos. Para compreendermos verdadeiramente a profundidade dos evangelhos e a radicalidade da mensagem de Cristo, precisamos ir além dos presépios e das imagens tradicionais. Este estudo se propõe a ser um guia didático, um mapa mental que nos transportará para a Palestina do primeiro século. Ao reconstruirmos esse mundo, camada por camada, descobriremos como cada aspecto, desde o jugo romano até as expectativas messiânicas, foi meticulosamente preparado no tempo perfeito de Deus para receber o Salvador. A autoridade do professor aqui não está em impor, mas em iluminar, conectando pontos históricos de forma clara e memorável. Vamos desmontar a ideia de um mundo simples e adentrar um período de fervor, conflito e esperança, onde o divino irrompeu no cotidiano mais terreno. Este conhecimento não é mera erudição, é uma ferramenta que transforma a leitura das Escrituras, dando textura e cor a cada encontro, parábola e milagre. Prepare-se para uma jornada linear e progressiva, onde cada peça do quebra-cabeça se encaixará, construindo um framework mental sólido sobre o Kairos, o tempo oportuno de Deus. A tese central deste estudo é que o mundo do primeiro século, particularmente a região da Judéia e da Galileia, era um caldeirão de tensões convergentes, um cenário único e providencialmente preparado para a chegada do Messias. Deus, em sua soberania, não agiu num vácuo histórico, mas inseriu seu Filho num contexto específico, onde múltiplas forças criavam uma necessidade aguda e uma receptividade potencial à sua mensagem. A autoridade romana estabelecia uma paz imposta pela força, a Pax Romana, que, paradoxalmente, facilitava a comunicação e o comércio através de estradas seguras e um idioma comum, o grego koiné, mas ao preço da opressão e do esmagamento das identidades locais. Essa tensão entre a ordem imperial e o anseio por liberdade nacional formava o pano de fundo político essencial. Simultaneamente, o mundo religioso judaico estava profundamente fragmentado. Grupos como fariseus, saduceus, essênios e zelotes representavam respostas radicalmente diferentes à pergunta: como ser fiel a Deus sob dominação estrangeira? Essa fragmentação criava um vácuo de sentido e uma expectativa escatológica generalizada. A vinda de Jesus, portanto, não foi um evento aleatório, mas a resposta divina a um mundo maduro para uma intervenção decisiva. Para desdobrar essa tese, construiremos nosso framework mental em 3 pilares interconectados que definiam a realidade do tempo de Jesus. O primeiro pilar é o contexto político e de poder, a realidade do domínio romano e a estrutura cliente do governo de Herodes, que criavam um ambiente de exploração e resistência latente. O segundo pilar é o panorama religioso e social judaico, um exame detalhado dos principais grupos religiosos, suas crenças, influências e o papel central do Templo de Jerusalém como epicentro da vida nacional e religiosa. O terceiro pilar é o cenário cultural e internacional, o impacto do helenismo, a diáspora judaica e a infraestrutura do império que moldava a vida cotidiana, das cidades às aldeias. A clareza didática exige que abordemos cada pilar de forma linear, mostrando como eles não existiam isoladamente, mas se interligavam de maneira complexa. Por exemplo, a resposta religiosa dos fariseus, pilar 2, era diretamente moldada pela rejeição ao helenismo, pilar 3, e pela subjugação política, pilar 1. Ao final deste percurso, você não apenas listará fatos históricos, mas entenderá a dinâmica que fazia uma pessoa comum na Galileia pensar, sentir e esperar. Essa compreensão é a chave para ler os evangelhos com os olhos de um contemporâneo de Jesus. Pilar 1. O domínio romano. A Palestina, no tempo de Jesus, não era uma nação soberana, mas uma província periférica no vasto Império Romano.
Após a conquista por Pompeu em 63 a.C., a região viveu sob controle direto ou indireto de Roma. A autoridade imperial era a força política suprema, manifesta através de legiões, governadores, como Pôncio Pilatos na Judéia, e um sistema de tributação pesado e frequentemente corrupto. Os romanos praticavam uma política pragmática de dominação, permitiam certa autonomia religiosa e cultural local em troca de lealdade política, pagamento de impostos e manutenção da ordem. A famosa Pax Romana não significava paz no sentido de harmonia, mas a ausência de guerra em grande escala, garantida pelo poderio militar esmagador. Para o judeu comum, esse domínio era vivido como uma humilhação diária. A presença de soldados romanos em fortalezas como a Antônia, ao lado do templo, era um lembrete constante da subjugação. O censo para fins tributários, mencionado no nascimento de Jesus, era um instrumento desse controle. Essa realidade criava um profundo sentimento de expectativa por libertação, alimentando os sonhos messiânicos de um novo Davi que expulsaria o invasor. Os reis clientelares, a dinastia herodiana. Roma frequentemente governava territórios conquistados através de reis clientes, governantes locais que mantinham o poder pelo favor e sob a vigilância de Roma. Na Palestina, essa figura era Herodes, conhecido como o Grande. Um homem de notável habilidade política e brutalidade implacável, Herodes era um idumeu, edomita, convertido ao judaísmo, nunca totalmente aceito pela população judaica. Seu reinado, 37-4 a.C., foi marcado por grandes obras arquitetônicas como a expansão monumental do Templo de Jerusalém, um projeto que gerava empregos, mas também era um símbolo de sua legitimidade duvidosa. Após sua morte, o reino foi dividido entre seus filhos. Arquelau recebeu a Judéia e Samaria, mas foi deposto. Herodes Antipas ficou com a Galiléia e Pérea e Filipe com regiões ao nordeste. Herodes Antipas é a figura herodiana central nos evangelhos, o tetrarca que mandou decapitar João Batista e que interrogou Jesus antes da crucificação. Esses governantes fantoches eram vistos como extensionistas da opressão romana, impondo tributos e um estilo de vida helenizado que ofendia os piedosos. O governo de Antipas na Galiléia, embora menos diretamente opressivo que o governo romano na Judéia, ainda assim criava um ambiente de desconfiança e ressentimento. Resistência e os zelotes. A resposta mais visceral à dominação romana e herodiana vinha do movimento popular conhecido como zelotes, do grego zelos, fervor. Não eram um partido unificado, mas uma variedade de indivíduos e grupos nutrindo um nacionalismo religioso fervoroso e militante. Seu zelo era pelo Deus de Israel e pela Torá, e acreditavam que a submissão a um senhor pagão era uma traição à aliança. Para muitos, a única resposta legítima era a resistência armada e a insurgência, visando provocar uma guerra santa que levasse à independência. Figuras como Judas o Galileu lideraram revoltas contra o censo romano, pregando que Deus era o único Senhor. O clima na Galiléia, região de Jesus, era especialmente propício a esse sentimento. A presença dos zelotes ajuda a explicar a tensão política constante nos evangelhos, as perguntas armadilhas sobre pagar impostos a César, a escolha de Simão, o zelote, como discípulo, e até a esperança de alguns de que Jesus fosse o líder militar que libertaria Israel. A crucificação, pena romana reservada a rebeldes e escravos, coloca Jesus no meio dessa tempestade política. Compreender os zelotes é crucial para perceber a perigosa corda bamba que Jesus caminhava entre o anúncio de um reino que não era deste mundo. O templo, coraça e controvérsia. Em meio ao domínio estrangeiro, o Templo de Jerusalém era o epicentro incontestável da vida religiosa, social e econômica judaica. Reconstruído e embelezado por Herodes, era uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo, um símbolo palpável da identidade e da esperança nacional. Era o único local onde sacrifícios podiam ser oferecidos e toda a vida ritual girava em torno dele. Peregrinações anuais para as festas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, levavam centenas de mil a Jerusalém, criando uma economia vibrante de cambistas e vendedores de animais para sacrifício. No entanto, essa instituição sagrada estava sob uma complexa administração.
Controlada pela elite dos saduceus e pela família do sumo sacerdote, o templo era também um centro de poder político e financeiro, frequentemente envolvido em conluios com as autoridades romanas. Essa mistura de fé e poder, devoção e comércio criava tensões profundas. A limpeza do templo realizada por Jesus não foi um simples ato de indignação, mas um desafio profético e simbólico direto a todo esse sistema corrompido. Ele questionava a transformação da casa de oração em covil de ladrões, atacando o núcleo do poder religioso estabelecido e anunciando um novo modo de relacionamento com Deus. Os fariseus, guardiões da lei. Diferente dos saduceus ligados ao templo, os fariseus eram um movimento leigo, altamente influente entre o povo comum, especialmente nas sinagogas locais. Eles representavam a piedade popular e o compromisso meticuloso com a lei, Torá, e com as tradições dos anciãos, um conjunto de interpretações e regras adicionais destinadas a criar uma cerca em torno da lei, para protegê-la. Para o fariseu, a fidelidade a Deus era vivida no cotidiano, através da observância estrita da pureza ritual, dos dízimos, das leis alimentares, kasherut, e do descanso sabático. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, em anjos e demônios e numa interpretação mais flexível das Escrituras. Jesus teve interações frequentes e complexas com eles. Muitas de suas críticas mais severas sobre hipocrisia, legalismo e o abandono do peso mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, eram direcionadas a fariseus que priorizavam a forma sobre o coração. No entanto, é crucial não caricaturá-los. Eles eram homens genuinamente comprometidos com a santidade, e suas disputas com Jesus eram, em grande parte, um debate intramuros sobre a verdadeira natureza da piedade e da autoridade para interpretar a vontade de Deus. O cristianismo primitivo herdaria muito da sua estrutura organizacional, sinagogas e teológica, ressurreição. Os saduceus e os essênios. Enquanto os fariseus influenciavam as ruas, os saduceus controlavam as altas esferas. Eram a elite aristocrática e sacerdotal, centrada em Jerusalém e no templo. Sua teologia era conservadora e pragmática. Aceitavam apenas a Torá escrita, os 5 livros de Moisés, e rejeitavam doutrinas como a ressurreição dos mortos, a existência de anjos e a predestinação, consideradas inovações farisaicas. Seu poder dependia de uma colaboração cuidadosa com os romanos para manter a ordem e seus privilégios. A pergunta sobre a ressurreição que fizeram a Jesus foi uma tentativa de ridicularizar a crença farisaica que ele compartilhava. Sua oposição a Jesus era fundamentalmente política. Viam nele um agitador que podia perturbar o delicado equilíbrio com Roma e ameaçar seu status. Num extremo diferente estavam os essênios, um movimento ascético de protesto. Desiludidos com a corrupção do templo, muitos retiraram-se para comunidades isoladas, como Qumran, às margens do Mar Morto. Ali, viviam em pureza ritual rigorosa, compartilhavam bens, estudavam as Escrituras e aguardavam uma guerra escatológica iminente entre os filhos da luz e os filhos das trevas. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto revelou sua rica literatura. Embora não mencionados diretamente nos evangelhos, os essênios representam o anseio por pureza e separação num mundo percebido como corrupto, um sentimento que ecoa em aspectos da pregação de João Batista. O impacto do helenismo. Mesmo sob o domínio romano, a cultura grega, ou helenismo, deixada pelas conquistas de Alexandre o Grande, continuava a ser a força cultural dominante no Mediterrâneo Oriental. O grego koiné era a língua franca do comércio, da administração e da literatura, falada até mesmo em regiões rurais da Palestina. Cidades construídas no estilo grego, com seus teatros, ginásios e ágoras, pontilhavam a região, sendo a Decápolis, confederação de 10 cidades, um exemplo marcante. Para muitos judeus, especialmente das elites urbanas, o helenismo representava modernidade, sofisticação e oportunidades. Para os piedosos, contudo, era uma ameaça insidiosa à identidade judaica, com sua filosofia, seu politeísmo e seu culto ao corpo no ginásio, onde se exercitavam nus. A tensão entre a fidelidade à tradição e a atração pelo mundo greco-romano era uma realidade diária.
Jesus e seus discípulos, embora firmemente enraizados no judaísmo, operavam nesse mundo bicultural. Os evangelhos foram escritos em grego, usando conceitos filosóficos gregos como logos para comunicar verdades hebraicas. O helenismo criou a ponte linguística e conceitual que permitiria que o cristianismo se espalhasse rapidamente pelo império após a ressurreição. A vida cotidiana, cidade e campo. A Palestina era uma terra de contrastes sociais e geográficos acentuados. Jerusalém era a metrópole religiosa e política, um caldeirão durante as festas. Cafarnaum, na Galileia, era uma vila de pescadores e um posto comercial importante na Via Maris. A vida na aldeia, como Nazaré, era comunal, centrada na família extensa, na agricultura de subsistência, trigo, cevada, oliveiras e vídeis e no artesanato. A sociedade era profundamente hierárquica e patriarcal. A honra e a vergonha eram os pilares do código social. A economia era de subsistência, com a maioria das pessoas vivendo no limite da pobreza, sobrecarregadas por impostos duplos a Roma e ao templo. A Galileia, onde Jesus passou a maior parte de seu ministério, era vista com certo desdém pela Judéia mais conservadora. Era uma região cosmopolita, com uma mistura de populações judaica e gentia, conhecida por seu sotaque distinto e por sua reputação de ser um viveiro de agitação. Em contraste, a Samaria, no centro, era habitada pelos samaritanos, um grupo cismático que aceitava apenas o Pentateuco e tinha seu próprio templo no Monte Gerizim. O profundo antagonismo entre judeus e samaritanos, evidente na parábola do bom samaritano, adicionava outra camada de complexidade étnico-religiosa ao cenário. A diáspora e a expectativa messiânica. Um fenômeno crucial era a diáspora. Milhões de judeus viviam fora da Palestina, em cidades como Alexandria, Roma, Éfeso e Antioquia. Essas comunidades mantinham sua identidade através das sinagogas, onde as escrituras eram lidas em grego, a Septuaginta. A diáspora criou uma rede de comunicação e uma mentalidade mais cosmopolita, preparando o terreno para a futura missão cristã aos gentios. Dentro deste mundo fragmentado, um fio condutor unia quase todas as facções judaicas, a expectativa messiânica. Não havia um consenso único sobre a natureza do Messias. Alguns esperavam um rei guerreiro davídico, outros um sacerdote celestial, outros um profeta como Moisés. Mas a convicção de que Deus interviria para restaurar Israel era generalizada. Textos apocalípticos circulavam, alimentando a esperança de um juízo iminente e de um novo mundo. João Batista catalisou essa expectativa com sua pregação de arrependimento e juízo. Nesse clima de espera ansioso, a pergunta central feita a Jesus, "És tu aquele que há de vir ou esperamos outro?", ganha todo o seu peso dramático. O mundo estava, em certo sentido, suspenso, à espera de uma resposta. A encruzilhada dos tempos. Ao integrarmos os três pilares, vemos a Palestina do primeiro século como uma encruzilhada única. Era um lugar onde o poder romano, pilar 1, asfixiava a liberdade política, onde a religião judaica, pilar 2, estava internamente dividida entre pureza e compromisso, e onde as forças culturais helenistas, pilar 3, desafiavam as identidades tradicionais. Nessa encruzilhada, cada grupo oferecia um caminho. Os zelotes propunham a revolta, os fariseus a separação ritual, os saduceus a colaboração prudente, os essênios o isolamento purificador. Jesus, no entanto, propôs um caminho radicalmente novo que transcendia e redefinia todas essas categorias. Ele falou de um reino que não vinha pela espada, mas pela conversão do coração. Ofereceu pureza não através de rituais externos, mas de uma transformação interior. Desafiou as estruturas de poder tanto de Roma quanto do Sinédrio, mas não para estabelecer um novo regime político. Usou a língua e os conceitos do mundo greco-romano para anunciar uma verdade eterna. O ministério de Jesus só pode ser plenamente apreciado quando visto como um diálogo divino, proposital e transformador com cada uma dessas realidades convergentes. Ele era a resposta para a qual toda a história anterior havia feito a pergunta. A parábola do semeador sob nova luz. Vamos aplicar este framework para reviver uma das parábolas mais conhecidas. Jesus conta a parábola do semeador, Mateus 13, à beira-mar para uma grande multidão.
Nosso conhecimento histórico nos permite ver essa multidão de uma nova forma. Nela não há um bloco uniforme de judeus, mas indivíduos moldados pelas tensões que estudamos. O solo à beira do caminho, onde as aves comem a semente, pode representar o coração endurecido pelo ceticismo dos saduceus urbanos ou pela ocupação romana, que tornava a esperança algo perigoso. O solo pedregoso, de raízes superficiais, pode ilustrar o entusiasmo inicial, mais frágil dos zelotes, buscando um Messias de poder imediato, mas desanimando diante da ausência de ação militar. O solo entre espinhos, sufocado, reflete o camponês galileu, cujo coração é dividido entre a palavra de Jesus e a preocupação do mundo esmagadora, os impostos romanos e herodianos, a dívida, a luta pela sobrevivência diária, que torna o discurso do reino algo distante. A boa terra, finalmente, é o coração que, apesar de todas essas pressões políticas, religiosas, econômicas, permanece aberto e receptivo. A parábola, assim, deixa de ser uma simples alegoria moral e se torna um diagnóstico social e espiritual profundo do Israel do primeiro século. O encontro com Zaqueu, um microcosmo do mundo. A história de Zaqueu, Lucas 19, é um caso perfeito de aplicação dos 3 pilares em uma narrativa vívida. Zaqueu era um chefe dos publicanos em Jericó. Os publicanos eram coletores de impostos judeus a serviço de Roma, pilar 1, domínio político. Eram considerados traidores e impuros e excluídos da vida religiosa e social, pilar 2, panorama religioso. Rico, Zaqueu provavelmente havia assimilado aspectos da cultura helenística de negócios, pilar 3, cenário cultural. Ele era a personificação do sistema opressor, enriquecia através da extração de recursos de seus conterrâneos para o poder estrangeiro.